Hoje, por ser o Dia das Mães, vamos conversar sobre o que é o materno. Vamos lá, já sabe por onde começar a encaixar as fórmulas? Temos o igual e o infinito, esse é sempre a base de tudo. Com esses dois você vai criando novos entendimentos e evoluindo de dentro para fora, inclusive podendo criar novas fórmulas. Foi isso que eu fiz. Entendemos que a mãe é o feminino, ou seja, é o interno. O pai é o masculino, ou seja, é o externo. O interno possui o componente infinito na sua essência, no centro. O interno cresce de dentro para fora a partir dos padrões que consegue obter do externo. Seu subconsciente, por exemplo, detecta padrões no externo, coisas iguais, coisas repetitivas, e então sua mente se expande para o infinito de dentro para fora. Por sermos finitos, crescemos de dentro para fora, somos limitados. O externo é o inverso, o externo cresce de fora para dentro. O externo já é a parte de fora, é algo misterioso, caótico, difícil de entender. O externo oferece energias infinitas para o interno crescer sempre, e aos poucos. No ato sexual, por exemplo, o masculino oferece uma energia ao feminino, que cresce de dentro para fora gerando filhos. O externo possui o componente infinito do lado de fora, mas do lado de dentro possui o nada. O infinito, que seria o externo absoluto, emitiu suas energias para tudo aquilo que existe. Portanto, tudo possui o componente infinito em sua essência, em seu interno. Eu não sou algo selecionado para ser melhor do que as outras pessoas. Veja que você pode reproduzir ou entender tudo que eu consegui, pois você também possui algo divino em sua essência. Todos possuem o componente infinito em seu interno, pois o infinito emitiu energias para que tudo existisse. A mãe, o materno, é o interno, a essência, núcleo. O conceito de principal seria o centro, não as bordas. Portanto, mais uma vez lembrando, o feminino é o conceito de principal, de núcleo, de essência. E não as bordas, o secundário. Se principal significa meio, centro, núcleo, então entendamos o feminino como principal. Note que minha lógica é imparcial, mas de maneira alguma quero supor que o feminino seja superior ou algo assim. De fato, se algo não possui essência, este não existe. Portanto, possuir o feminino ou interno é o conceito de principal. Se você não possui seus órgãos, você não existe, mas se não possui seu carro ou seu emprego, que é o externo, você pode existir, só perderá um pouco do contato com o infinito. Quando o feminino recebe energias do masculino, do externo, o feminino consegue crescer de dentro para fora, gerando filhos. Os filhos nascem do núcleo, do meio, para o externo, para fora. Isso também ocorre com o seu subconsciente. Você recebe uma ideia que atinge sua essência, então esta ideia vai se propagar para o externo. Se alguma ideia atingir sua essência, por ter lógica por exemplo, você depois vai conversar sobre isso, ou seja, as energias que vieram do externo, que atingem seu interno, vão se propagar para fora. Se ideias bobas e inúteis não atingem sua essência, como por exemplo alguém jogando Minecraft, você não vai conversar com ninguém sobre isso, ou seja, você não vai gerar filhos. O subconsciente é o mesmo conceito. Veja que impressionante. O subconsciente recebe uma energia do externo, do masculino. Se essa energia atingir a essência mesmo, então o subconsciente propaga isso para fora. Exemplo: você observa um leão feroz, observa que ele ataca outras pessoas, então seu subconsciente classifica isso como perigo, como algo próximo do infinito. Isso afeta a sua essência, pois vai destruir sua vida. Agora seu subconsciente classifica leões como algo perigoso, ou seja, gerou-se a ideia de que leões são perigo. Você começa a classificar os leões como algo perigoso. São os filhos que você jogou no externo, ou melhor, as classificações do seu subconsciente para os padrões observados no externo. Essas classificações, exemplo leão é perigoso, são os filhos, seu subconsciente junto o que observou do externo, ou melhor, o DNA do externo, com o que já aprendeu e que está no interno, exemplo, fuja do perigo, que é o DNA do interno. Então seu subconsciente gera a reação, ou o filho, que significa correr de leões. É o DNA da mãe e do pai. O que significa que o fator pai, ou externo, possui uma energia que atingiu seu interno, e você cresceu de dentro para fora com aquela nova energia, alterando o externo com ela, tendo seu DNA. Ideias fortes são aquelas com lógica, essas atingem mais nossa essência. Não sabia que existia o livro Caibalion, por exemplo, estou lendo a respeito. Se eu notar aqui a lógica, significa que são fatores do externo de alta energia. Se possuem alta energia, ou melhor, se estão próximos do infinito, então atingem mais minha essência.
Vou aprender com o Caibarion, vou unir com meu modelo binário, por exemplo, e surgirão coisas novas para o externo. Eu estarei me comportando como um materno, absorvendo energias, crescendo de dentro para fora, gerando filhos, ou novas ideias. Estou escrevendo ideias com acento agudo, pois assim o programa de falhas do robô conversará da maneira correta, mas sei como escreve o que é bom. Voltando. O materno é o núcleo, ele pega a energia do externo, cresce de dentro para fora, gerando filhos que saem para o externo tendo o DNA do materno e do paterno. Portanto, o feminino é o núcleo, o centro, de onde sai a vida, de onde cresce algo de dentro para fora. Por isso também que os bebês são 100% submissos ao materno. O bebê, ou melhor, o feto, ainda é algo 99% igual à mãe, por exemplo, pois saiu do centro, do principal, do núcleo, do útero. Então vai se diferenciando da mãe ao sair para o externo. Alguma dúvida que o feminino seja o principal? Não. O pensamento independente é original do feminino, pois é o crescimento de dentro do indivíduo para o externo. Portanto, há maior facilidade que as próprias mulheres desenvolvam pensamento independente e produzam novas ideias, pois pensar por si só é original do feminino. Mas o masculino pode utilizar o pensamento independente também, pois possui um meio interno. Note que o masculino possui o cromossomo X, isto é, possui uma parte do feminino. Nenhum masculino é 100% masculino. Não conseguiríamos permanecer 100% no externo sem se dissolver, você precisa de uma ordem, ou melhor, de ter uma parte do feminino para percorrer para o externo. Portanto, o masculino também pode desenvolver o pensamento independente, basta se esforçar. O crescimento de dentro para fora é o pensamento independente, é você pensar a partir de si mesmo, unindo aquilo que já sabe, então produzindo novas ideias para o externo. Depende do seu interno para desenvolver o pensamento independente. Alguma dúvida sobre isso? Se o igual tende ao igual, então o pensamento independente é original do feminino, veio do interno, portanto há maior probabilidade que o feminino desenvolva isso com menor custo energético. Porém a nova ordem classificou o feminino como algo sem valor e submisso ao masculino. O fato é que nenhum dos dois sexos deveria ser submisso um ao outro. Porém foi removido fortemente a energia do interno, ou feminino, para que a sociedade não se desenvolvesse, perdesse sua essência. Sem sua essência, como quando você está tímido, você fica próximo do nada de maneira generalizada. Foi o que aconteceu conosco. A nova ordem tornou a sociedade próxima do nada ao destruir a essência das pessoas, o feminino, o pensamento independente. Portanto, o materno é a essência, o núcleo, que cresce de dentro para fora. Todos nós que somos finitos crescemos de dentro de alguém para fora. Ninguém que seja finito não possa ter crescido de algum interno, de algum núcleo, ou de algum feminino. Só algo infinito, ilimitado, sem interno, próximo de infinito de maneira generalizada, poderia crescer de fora para dentro. Note que as pessoas se irritam mais quando as outras insultam as suas mães, por exemplo, pois é como se atingisse mais a essência deste indivíduo. Nunca desonre ou pratique algo destrutivo, inversão, contra sua mãe, ou estará atingindo sua essência também. E, para finalizar, feliz Dia das Mães a todos.